abençoar sempre. Eu sempre venho falar no mês de dezembro e aproveito para reiterar que esse é o mês em que os pensamentos mais se elevam, né? Que as famílias se reúnem, principalmente na próxima semana em que nós vamos nos encontrar com os nossos queridos e que possamos aproveitar então esse momento tão oportuno para de fato fazermos votos verdadeiros de boas novas, de mudanças reais, e que elas não esperem um ano novo para começar, que elas comecem de forma imediata. Então a gente separou um tema aqui que é a parábola do joio do trigo do joio, como queiram, tanto faz a ordem, baseado em algumas obras. Uma delas é um livro que a gente estuda na Federação Espírita do Distrito Federal, que é esse, chama Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e aqui é o capítulo de número 146, que é a parábola do joio do trigo do joio, em que ele oferece uma interpretação um pouco mais aprofundada da parábola, baseado também no seminário que o Haroldo fez na Federação Espírita do Paraná, e em algumas obras aí de grande relevância, e a gente foi juntando para passar um pouquinho para vocês, claro, tudo com a inspiração aí dos companheiros espirituais. Para começar então, vamos analisar um pouquinho do texto evangélico. O que diz o texto evangélico na parábola do joio do trigo do joio? Ele começa assim, em Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus, vale lembrar, pegando um pouquinho do ensinamento desse livro, é que nesse capítulo de Mateus, Jesus conta 6 parábolas para explicar o que é o reino dos céus, porque ele foi indagado: Senhor, o que é o reino dos céus? Então ele conta a parábola do homem que enterrou o tesouro, e conta várias outras parábolas, dentre elas essa, a parábola do joio do trigo. Então ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E a parábola continua. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Bom, eu fiz alguns destaques aí dentro do texto, mas se você continuar lendo o Evangelho, a parte bíblica, você vai ver que as próximas frases, os próprios discípulos, os apóstolos, eles questionam Jesus, eles indagam Jesus acerca da informação que ele acabara de passar, em verdade, acerca das 6 informações que ele passou. E uma delas, ou seja, logo em seguida, 6 linhas depois, vem a continuação explicada por Mateus. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Então Jesus, e aí eu fiz de forma resumida, não copiei o texto evangélico, ele fala que na parábola do joio e do trigo, o campo somos nós. Então, se o semeador saiu a semear, qual foi o campo que ele saiu a semear? Nós. Em verdade, nós quer dizer o nosso interior, o nosso coração. Porque em outra parábola ele fala da mudança interior. O semeador é Jesus, o semeador da boa semente, o divino agricultor celeste, se assim poderíamos dizer.
o grande educador de Deus, porque Jesus disse que para chegar a Deus ou para ir aos céus, por Ele deveríamos passar, ou seja, devemos atingir até o cume em que Ele está, para entendermos um pouco. Então, o grande semeador de Deus da obra do Evangelho é o próprio Cristo. A semente de trigo é o Evangelho, é a boa nova, e também traduzida aqui como boas ações. Porque o que Jesus veio? Porque Jesus saiu da sua orbe divina, se fez carne, veio à terra para fazer o quê? O educador celeste, assim chamou Haroldo Cristo, o educador celeste veio à terra para semear o evangelho das boas ações no interior de cada pessoa. E a erva má são as interpretações equivocadas do evangelho. Em verdade, poderíamos colocar que a erva má são as más ações, são as más inclinações que todos temos diariamente. E o inimigo são todos aqueles que trabalham contra as leis de Deus. Então assim Jesus interpreta para os apóstolos e para nós, porque ficou no texto evangélico, a passagem. E aí, aproveitando toda a seara de livros que o Espiritismo traz para a gente, nós pegamos esse conjunto e tentamos então, através das palavras dele e interpretações nossas, entender um pouquinho mais da parábola do joio e do trigo. Então, voltando um pouco no texto, é interessante destacar aqui que a primeira parte em destaque é que veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Percebe como é o mal? Percebe como são as más inclinações? Os seus inimigos, eles semeiam o mal em você e retira-se. Porque é você que é o campo da semeadura daquela semente. O inimigo fica de longe a observar a sua derrota ou não. Mas por que o joio? Já parou para se perguntar por que trigo e joio e não outra semente? Já parou para se perguntar se não poderia ser uma outra coisa no lugar de joio? Jesus coloca trigo e joio porque joio, quando nasce, é uma semente muito próxima do trigo. Joio e trigo são muito próximos. E ainda, em Israel, no povo hebreu, joio tem um outro significado. Lá significa cisânia. Do verbete jurídico, cisânia significa cisão, ruptura, romper. Então, quando Jesus coloca o joio aí, significa que há um rompimento, há uma divisão, há uma separação entre o bem e o mal. É assim que devemos entender, então, o joio dentro do trigo. A separação do bem e do mal. No nosso campo, em nós que somos aí, a humanidade que vai receber as sementes. Um outro destaque é que eu coloquei, é que os servos do pai de família. Veja que aqui Jesus classifica os servos, mas daqui a pouco ele fala, os ceifeiros hão de arrancar. Olha que interessante a interpretação. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu boa semente? Ou seja, eles indagaram Jesus, mas a tua semente não é boa? O teu evangelho não é bom? Como é que pode, se o Senhor semeia boa semente, nascer joio no meio do trigo? Vamos tentar trazer um pouquinho para o nosso universo cotidiano. Muitas vezes, nós estamos aqui no centro, estamos aqui ouvindo a palestra, o palestrante está aqui falando com vocês, deixando crescer mais o trigo do que o joio, não é? Mas ao sairmos daqui, a gente deixa florar mais o joio do que o trigo. É muito comum a gente falar isso, por exemplo, em Brasília, porque a gente sai, já pega o carro, já pega trânsito, você já deixa o joio sacudir mais do que o trigo. Você chega em casa, já briga com a esposa, com o marido, você deixa o joio crescer mais do que o trigo. E aí a pergunta vem, mas você não estava no centro agora? Mas você não estava ali deixando o trigo semear no seu coração? O que aconteceu com ele?
Por isso indagam os servos do pai de família: Senhor, a sua semente não é boa? Como que veio nascer o joio no meio do trigo? Então Jesus fala: o inimigo é quem fez isso. Mas quem é o inimigo? Quem é o meu inimigo? Em verdade, Divaldo, uma vez em uma palestra, ele fala de uma briga do Yan e do Yun, uma parábola chinesa que fala sobre os seus próprios desafetos, que em verdade o grande inimigo que você tem é você mesmo. É você conseguir curar dentro de você a parte ruim, a parte má. É você conseguir não permitir que o joio nasça dentro do seu coração. É você conseguir separar. A grande pergunta é: a nossa vida é um grande carro que Deus empresta para a gente? E a grande resposta é: como você pensa em devolver esse carro a Deus? Você já pegou o carro emprestado de alguém e experimentou devolver todo amassado? Não ficaria você envergonhado por isso? Você já pegou algo emprestado de alguém muito significante para você e devolveu isso estragado? Não ficaria você envergonhado? Então por que você deixa as sementes do mal? Porque em verdade o campo é você. O inimigo tem mesmo a intenção de plantar. Porque assim já dizia o livro dos Espíritos, na questão 114, os Espíritos influenciam em nossas vidas, e a resposta dos Espíritos é: muito mais do que pensais. Então, se nós abrimos o nosso campo mental para receber a influência do inimigo, nós vamos receber. Assim acontece todos os dias quando você abusa da alimentação, da bebida, do açúcar desregrado. A gente nos grupos de estudo discutimos muito sobre as drogas e o álcool, mas a terceira causa-morte mais evitável do mundo é o açúcar. Então ninguém fica assim: olha, para de beber Coca-Cola, porque pode te matar, não é? Você só escuta as pessoas dizendo: olha, para de beber cerveja, né? Porque o álcool mata. Também. Não é uma apologia, não. Mas é porque tudo em excesso faz mal. Eis aí nós deixando o inimigo plantar o joio dentro de nós. Quando nos alimentamos mal, quando falamos mal de alguém, ou seja, quando procedemos tanto para fora quanto para dentro. Porque tudo que faz mal à nossa vida faz mal para a gente. Eis aí o grande inimigo. Mas aí vem uma interpretação muito interessante. Porque os servos, que somos nós, ainda imperfeitos, vamos ao Cristo e dissemos assim para ele, na primeira linha aqui: Senhor, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não. Só que na interpretação desse livrinho tem uma outra palavra mágica aqui. Naquele trecho, os servos falam assim: Senhor, queres que ao virar as costas, vamos arrancar o joio no meio do trigo? Senhor, quando se afastarem daqui, nós, a sua tropa de elite, vamos arrancar o joio no meio do trigo. Veja, por que os servos disseram: Senhor, quando afastar-te daqui? Quando sair? Porque na presença do Senhor, na presença do bem, nós nos envergonhamos em fazer o mal. Já percebeu, principalmente as pessoas que trabalham aqui na casa espírita, né, o quão as pessoas são benevolentes aqui? Mas de repente você até sabe que aquela pessoa não é nada daquilo, mas chega aqui na casa espírita, todo mundo parece que até a voz muda, né? A voz fica melíflua. Bom dia, meu irmão. Não é assim? Você pensa: meu Deus, essa pessoa está curada, né? Mas não está. Por quê? Porque na presença, nós servos não temos a coragem de arrancar o joio no meio do trigo. Mas quando o Senhor se afasta, quando o bem se afasta, quando nós nos tornamos invigilantes, nós passamos a fazer assim o mal.
nós passamos a ser os ceifeiros do Cristo, a tropa de elite do Senhor. Pode deixar, Senhor, nós vamos arrancar todo o joio. Mas aí o Cristo nos surpreende dizendo, não, porque ao arrancar o joio, em verdade não vai sobrar nada, nem joio, nem trigo. É necessário que você espere que eles cresçam juntos. E aí os céticos entram somente nessa frase, dizendo, veja o que Cristo recomendou, que o mal cresça junto com o bem. E aí nós vamos nos munir de informações do nosso querido Emmanuel, no livro Vinha de Luz, para tentar entender um pouco, então, do que Cristo quis dizer, deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E aí eu vou pegar um pouquinho do trecho do livro. Só voltando aqui, ele fala, direi aos ceifeiros, veja, que Jesus não vai falar para os servos arrancar o joio. Jesus vai falar para os ceifeiros. Olha o cuidado nas palavras de Cristo. Porque até então ele falava com os servos isso, os servos aquilo. Agora na hora de arrancar, na hora de colher, ele selecionou quem? Aqueles que estão aptos a fazer aquele processo. Na escola de Deus, não há nada que esteja em desarmonia. O grande educador celeste vai eleger para remover o mal dentro de nós, não aqueles que não estão aptos para aquilo, mas sim os seus anjos, aqueles que ele elege para nos tornar melhor. Mas entenda uma coisa do final dessa parábola que diz o seguinte, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Veja, na escola do Cristo, nós vamos então pegar o mal, e não é um pouquinho de mal. Vai chegar um momento, que é o momento da colheita, e cada um tem o seu momento de colheita, que vai ser necessário arrancar todo o joio. Todo aquele joio que nós plantamos vai ser arrancado e atado em óleos para queimar. Mas do trigo não. Tudo que você fez de bom, toda a sua plantação vai ser resgatada de forma benéfica. E veja, cada pessoa tem um tempo de colheita na vida. Uns colhem imediatamente, por exemplo, os suicidas. Suicidou, colhe imediatamente, porque aquele espírito vai sofrer as consequências, porque após a vida só existe a vida, e terminar a morte, né, interromper um processo que somente é de Deus, porque um dia perguntaram ao Chico, qual é o maior crime que você classifica? Ele fala, eliminar a vida, meu filho, porque a vida é somente de Deus. Então o maior crime é quando alguém elimina a vida de outrem ou a sua própria. Então cuidado, porque eis aí um grande crime. Então se você faz essa plantação, você colhe imediatamente. Mas tem gente que planta hoje e vai colher a um longo prazo. Ou talvez, diante da imensa paciência divina, vai colher em suaves prestações. Assim é o tratamento do Pai para conosco. Nós somos a tropa de elite do Senhor. Nós queremos resolver o problema agora. Vamos então, Senhor, arrancar todo o joio no meio do trigo. E Jesus pacientemente fala, não, meu filho, deixar crescer ambos juntos. É a paciência divina que consegue olhar tudo e todos. É a paciência divina que consegue olhar todas as suas ovelhas. Não foi assim que disse Jesus? Eu conheço as minhas ovelhas uma a uma. E qual aquele que uma das suas ovelhas não se perde, que ele não vai atrás? Assim é a paciência divina, que espera, que permite, que nos dá oportunidades, até que chega o momento
que a ceifa precisa acontecer. Então Emmanuel explica assim no livro Vinha de Luz. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. A sublime tolerância celeste. Porque Jesus sabe, assim como quem é professor aqui sabe também, que os alunos, eles começam lá na alfabetização, mas o grande educador celeste sabe que um dia eles entrarão na faculdade, terão noção de língua portuguesa, de cálculos. Não adianta você querer passar noções de cálculos complexos para aquele aluno que está começando a sua alfabetização. E o grande educador divino sabe. Por isso que ele fala na tolerância celeste. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Você quer um exemplo? Judas. Isso está escrito no livro Boa Nova, no capítulo 5, em que Judas arquiteta o plano para que Jesus possa tomar o poder sem que ele soubesse das graves consequências. Então Judas chega para o beijo infame no Cristo, e antes que ele pudesse executar o fato, Cristo olha bem nos olhos deles e diz: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Naquele momento, Cristo está dando a Judas a imensa oportunidade de alterar todo o seu próprio destino. Porque se Judas tivesse refutado, é fato que Jesus teria sido crucificado, mas Judas talvez não teria feito o que fez, não teria feito aquela plantação. Por isso que Cristo deu a ele ali aquela oportunidade: amigo, a que viestes? Pense bem no que você vai fazer. Pense bem no que você vai fazer quando você sair dessa palestra. Será que você não vai crucificar Jesus também? Com as suas ações, com o seu plantio? Será que você não é o homem inimigo que está plantando o mal no coração de alguém? Pense bem, porque mesmo assim, mesmo depois que Judas dá o beijo infame no Cristo, ele é crucificado. E conta o próprio livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que anjos celestes começam a envolver o Cristo, começam a rodeá-lo. Então Jesus chama um anjo divino, o anjo da caridade, quase sussurra em seu ouvido, e aquele anjo sai muito rápido como uma luz. Então conta-nos Humberto de Campos que naquele momento Jesus fala para o anjo da caridade assim: vá em busca de Judas, porque ele acabara de suicidar-se. Veja se não é a tolerância celeste sendo aplicada ali àquele irmão. E Jesus então sai do madeiro infame e vai visitar quem? E vai socorrer quem? O amigo Judas. Ele não foi visitar primeiro a sua mãe, Maria, ou seus irmãos de apostolado. Ele foi socorrer o amigo que acabara de cair, porque assim é o grande educador divino. O grande educador é aquele que, subindo os degraus da moral e da educação, volta na escada para dar a mão àqueles que ainda lutam para subir um degrau por vez. E assim foi Jesus. A tolerância celeste, que foi lá em socorro do amigo, que foi lá para resgatar Judas, para perdoá-lo,
e para permitir que Ele, assim como nós, também pudéssemos voltar e resgatar as nossas missões. Mas veja o que continua dizendo Emmanuel, que o amor, por ser infinito, não vai ser destruído de pronto o mal nas pessoas. Quanto tempo então nós teremos suaves prestações? Porque assim é a lei do amor. Porque assim é o que o Cristo quer da gente. Nós vamos pagar todas as sementes que plantarmos. Mas a tolerância divina vai permitir que isso esteja ao nosso alcance. Mas saiba, vai chegar o momento da ceifa. E em algum momento, a nossa amiga e abençoada dor vai precisar falar aos nossos ouvidos, caso não compreendamos antes o processo. Então Emmanuel continua no capítulo dizendo: importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. O joio não cresceu porque foi o Cristo que dormiu. O joio não cresceu porque a escola de Deus relaxou. O joio cresceu porque nós permitimos que ele crescesse. Porque o homem dormiu e não o Cristo. Mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Cristo sabe, assim como o professor sabe, assim como você que é pai ou mãe sabe, que o seu filho vai começar a aprender a gatinhar, a andar, vai entrar na escola, vai ser alfabetizado, vai ser um grande homem. É o otimismo celeste aplicado a todos nós. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. O mais curioso é que, aproveitando alguns fatos, hoje, noticiou-se aí no WhatsApp da região que em São José do Rio Preto estava tendo uma guerra, bandidos se degladiando contra a polícia e alguns deles mortos. E a gente já vê logo o tema pena de morte, a gente já vê logo a frase que bandido bom é bandido morto, não é assim? Sem pensar que a tolerância celeste é infinita para com todos os seus irmãos. Por que nós saímos então a julgar? Por que nós queremos então a morte daqueles que nos atrapalham, que não seguem as nossas ideias? Veja, que até os bandidos possuem mães. E você quer perceber que o campo do Cristo, como diz Emmanuel, é região de atividade intensa e incessante. É quando você vai na porta de um presídio, de uma cadeia, e você vê ali uma mãe que aguarda para o momento da visita. Porque essa mãe deve olhar para o filho e deve pensar assim: eu gerei ele, ficou 9 meses no meu ventre. Era criança, não conseguia andar, chorava e eu atendia as suas expectativas. Eu amamentei, dei de comer, talvez fiz tudo o que podia por aquela alma. E ainda assim, ela está aqui, presa. E nós, do outro lado, desejando que eles morram. Simplesmente porque são a espúria da sociedade. Às vezes eu vejo nos grupos as pessoas falando: tem que matar mesmo. E eu fico, de repente dou uma cutucada e falo assim: cuidado, porque você está desejando que matem os filhos dos outros. E se desejassem que matassem os seus filhos, você gostaria? Então, a tolerância celeste é campo incessante de atividades. O Cristo nunca para de nos dar a imensa oportunidade de crescer. Mas há chegada a hora da ceifa. E aí continua Emmanuel dizendo:
Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge. Veja, a dedicação e a vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Então, os trabalhadores do Cristo, o anjo da guarda de cada um de nós aqui, os nossos protetores, aqueles irmãos que oram por nós, eles estão ali vigilantes, mas o livre-arbítrio é nosso. Nós é que permitimos que ainda assim o joio surja e aumente para eles o trabalho, e aumente para eles a dificuldade, e aumente a nossa carga de colheita. E aí o que Jesus faz? Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Ele não manda para aplicar agrotóxico, não. Ele não manda chegar lá e arrancar de pronto, não. Iluminação e misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Olha que interessante. Pegando um pouco dessa frase, a gente pode pegar o livro No Mundo Maior, de André Luiz e Chico, capítulo 5, que fala o poder do amor. Nesse livro, André Luiz chega com o seu orientador espiritual em um lugar e o obsessor e o obsidiado estão na mesma sala. E Camilo e Pedro são os personagens daquela obra. Pedro era um homem, tinha uma família, uma empresa, e admitiu Camilo, um jovem, para trabalhar na sua empresa. Camilo, muito ganancioso, mata Pedro. E não só mata Pedro para ficar com a empresa, como também toma-lhe a família dele. Casa-se com a sua esposa e adota-lhe os seus filhos. Então Pedro fica naquele processo muito odioso. Seu coração fica endurecido pela chama da vingança e do ódio. Então André Luiz chega com o seu educador, e o educador fala assim: meu filho, para André Luiz, este é um trabalho para um coração que muito ama na terra. Quais são os corações que muito amam na terra? O coração das mães. Então, aquele homem, junto com André Luiz, faz uma prece, e naquele local aparece o espírito de muita luz, cujo nome é Cipriana. Então Cipriana aparece para Pedro, abraça ele, coloca ele no seu peito e começa a dizer-lhe, falar das infinitas possibilidades da justiça de Deus. E abraça também Camilo e eles começam a travar um diálogo ali, Pedro e Camilo chorando, falando, ó, Mãe Santíssima. E André Luiz fica comovido e fala assim, eles estão achando que estão falando com Nossa Senhora. Então o seu orientador espiritual fala assim, meu filho, Cipriana, Maria de Nazaré, todas estão fazendo o papel da mãe que muito ama. Não importa qual o personagem, importante é a lição que eles vão levar dali. Então Cipriana afaga os dois e leva os dois para a casa que era de Pedro e tinha ficado com Camilo. Então o filho pequeno dele está lá e ele fala, mamãe, vamos fazer uma oração para o papai. E a mãe naquele momento começa a chorar e ora com o filho. Então o Camilo, de coração mais endurecido, acaba que perdoando ele, acaba que aceitando o processo. Mas antes ele fala, bem rude, mas eu fui injustiçado. Então Cipriano abraça os dois e fala, não digas isto, meu filho, porque na seara do Senhor, um dia entenderás que não há nenhum ponto de injustiça. Tudo está corretamente no seu devido lugar. Talvez hoje, na nossa parca visão,
não conseguimos entender o que quer a providência divina para as nossas vidas. Mas se a dor está te beijando a face, mas se uma oportunidade está te beijando a face, entenda que tudo há de mais nobre justiça na escola do semeador divino. Nada é injusto ali. Então continua Emmanuel no livro Vinha de Luz, dizendo: o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas vezes nos revoltamos, achamos que aquela carga é demais para nós. Muitas vezes nós não entendemos os processos, porque não possuímos a visão correta. Mas já dizia Paulo de Tarso, né? De tudo ou em tudo dai graça. Se está ruim, dai graça. Se está bom, dai graça. Agradecer ao Senhor. Porque eis o momento da nossa ceifa. Poderia ser pior. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Olha que interessante. O que Jesus faz, aplica todos os processos para tentar modificar o nosso coração. Quantas histórias você conhece? E num voo de Brasília a São José do Rio Preto, eu conversava com um casal e coincidentemente eu vou fazer uma palestra no centro que eles frequentam. Eles falavam, aí o pai dizendo para mim: acredita que eu tenho 4 filhas e adotei uma filha? E essa, olha, eu vou falar para você, ela é a ovelha desgarrada. E foi numa dessas baladas da vida e pum, engravidou. E aí, foi incrível, porque ela parou tudo. Toda aquela vida mundana que ela levava para viver em prol do filho. Não é isso que Emmanuel diz aí? Usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falham o coração. Aquele filho veio para frear a vida que aquela pessoa pensava em levar. Às vezes a pessoa está num processo de cirrose e fala: se não fosse essa cirrose, eu ia beber no ano novo até cair. Graças a Deus, então, existe aquela cirrose, não é assim? Às vezes a pessoa tem uma propensão a algo e vem a senhora dor e bloqueia ele. Olha Jesus aplicando pacientemente os filtros amorosos nas nossas vidas. E muitas vezes a gente nem percebe. Ter uma esposa difícil, um marido difícil, ter uma situação financeira difícil. Quantos amigos às vezes eu encontro e falo assim: se eu tivesse dinheiro esse final do ano eu ia alugar um barco e encher de mulher. Eu falo assim: graças a Deus você não tem dinheiro, né? Eu penso, não falo. Mas são os filtros amorosos. Às vezes uma situação de vida que nos permite ficar em um lugar que nem gostaríamos de estar, para que algo ali nos modifique, nos faça colher aquele restinho de plantação necessária para a nossa mudança. Então nunca reclame, porque Jesus está aplicando pacientemente os filtros amorosos em nossas vidas. E aí ele continua dizendo: entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Se você resistiu a tudo isso, porque a gente pode resistir. Veio o filho, a pessoa continuou fazendo. Veio a doença, a pessoa continuou fazendo. Vai chegar um momento que a senhora dor vai ter que falar mais alto. A nossa irmã que nos ensina. E quem trabalha ouvindo aqui na Casa Espírita sabe como as pessoas chegam com problemas gravíssimos, com situações gravíssimas. Um dia, em uma sala de aula, eu sempre costumo terminar, às vezes, as aulas falando uma mensagem, e uma moça se dirigiu a mim e falou assim: professor, eu gostaria de conversar com você um pouco. Ele pode falar? Ela falou assim: professor, me fala alguma coisa, porque eu estou pensando em me suicidar agora.
Veja, se de repente eu não tivesse, coincidentemente não, né? Eu falei ali no final da aula sobre a positividade da vida, na aula não é nada muito religioso, mas aquilo que acabou atraindo aquela criatura. E eu falei para ela, olha, só existe vida após a vida. Conversei com ela ali uns 5, 6 minutos, até que o pai pudesse vir a buscá-la. E com certeza, pelo menos eu acho, ela desistiu da ideia, porque ela terminou o curso. Ela foi até o final, chegou ao final do semestre pelo menos. Então, são os filtros amorosos que Jesus permite ser aplicados. Mas, se você resistir a todos, a colheita vai chegar. Você há de ter que sofrer. A colheita não é igual para todas as sementes na terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Para fechar, o que Emmanuel coloca no livro? Eis porque aparecendo o tempo justo, porque não há nenhum tempo injusto, de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e de socorro, como se não estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Olha que bela passagem, porque ele fala assim, às vezes a gente sofre e acha que aquilo é o fim do mundo, mas veja que uma dor nunca vem sozinha. De repente, depois daquilo, a gente descobre quantos afazeres. Nós estávamos discutindo agora, né, é um assunto do momento, no nosso grupo da Federação Espírita do Distrito Federal, sobre a aposentadoria. Todo mundo falando, a pessoa não vai aposentar, porque vai morrer antes, não é assim? E nós estávamos discutindo a situação dos aposentados. Porque a Federação Espírita Brasileira, a FEB, fez uma pesquisa e os dados são alarmantes. Os colegas diziam eu sou o mais novo do grupo, os colegas diziam que todos os seus amigos aposentados estão divorciados, em depressão e alcoólatras. É melhor então que eles continuem o quê? Trabalhando. Eis que ele fala aqui que o povo está numa hecatombe. É necessário, de repente, essa mudança, esse chacoalhão. Não existe aí a tal da melhor idade. Hoje um cérebro com 60, 70, 80 anos, ele está muito ainda produtivo. Como que a pessoa para aos 50, aos 60? Não que isso seja justo ou injusto, tá bom? Não cabe a mim julgar isso. Para a gente entender como uma dor nunca vem sozinha, vamos pegar um livro maravilhoso, chama Ave Cristo, da série de Emmanuel. E nesse livro tem a história de Quinto Varro. Quinto Varro é um espírito já de muita iluminação. E Quinto Varro, ele tem um filho. Então, existia um orientador espiritual que cuidava da vida de 2.500 espíritos do mundo espiritual. Então Quinto Varro se aproxima daquele orientador espiritual e vai falar com ele. E o orientador espiritual, veja como é a escola divina, se antecipa a ele. Ele fala, Quinto Varro, como vai? Vejo que foi convidado a estar nas orbes superiores. Mas vejo que há em você uma preocupação, Quinto Varro, que te aflige. Aquele orientador espiritual sabia da vida dos 2.500 espíritos que ele cuidava. Sabia da vida de um por um. É como se ele tivesse... É como a diretora da escola que está ali há 30 anos. Ela conhece a ficha do menino do primeiro, do segundo, do terceiro, de todo mundo. Ela sabe quem é o bonzinho, quem é o comportado, quem tira boa nota. É a escola divina.
Então o orientador espiritual fala assim: é Celso, né, meu filho? Celso é um filho que Quinto Varro não conseguira transformar no coração. Então ele fala para o orientador: Senhor, dá-me uma oportunidade para resgatar Celso. Então o orientador fala para ele: olha, meu filho, fiquei sabendo que Celso está juntando nos planos inferiores espíritos para combater o cristianismo do Cristo. Porque o livro se passa bem no começo do cristianismo. Então aquele pai amoroso que um dia pode ter sido mãe, aquele espírito que muito ama, fala assim: mas é meu filho, dá-me uma chance de resgatá-lo. Então aquele coordenador, veja como são os filtros amorosos do Cristo. Aquele coordenador fala para ele assim: sim, meu filho, vá. Você tem 100 anos. Então Quinto Varro volta, reencarna, e Celso vem como filho dele. Mas uma tragédia acontece. A esposa trai Quinto Varro, eles se separam, e ele acaba que virando um agricultor. E Celso, filho dele, acaba que virando um homem rico de Lyon, senhor de Lyon. Então um dia, nessas coincidências da vida, Quinto Varro separa um grupo de alunos, grupo de crianças, um coral da qual ele cuidava, e vai na casa de Celso, que é um senhor de Lyon, para fazer a apresentação do coral. Então Celso começa a ouvir aquela música, começa a achar aquilo tudo muito bonito, e quando percebe que o coral falava de Cristo, ele solta os cachorros, e os cachorros começam a matar as crianças. E mata também Quinto Varro, seu pai. E ele ali fala, no seu momento de morte, que era o seu pai, revela para ele que era o seu pai. Então Quinto Varro volta, e volta ao coordenador espiritual. E o coordenador espiritual redargue ele e fala: meu filho, o seu amor está se tornando possessivo e incorreto. Ele fala: mas me dê mais uma chance. Veja como são os filtros amorosos do Senhor. Ele fala: mas você tem 100 anos. Você ainda não usou os 100 anos. Você pode voltar e tentar mudar a vida de Celso. Porém, o joio deverá ser cortado. Celso há de chorar, meu filho. E aí começa todo um processo. Eu não vou contar aqui porque eu quero que vocês leiam o livro. Mas Quinto Varro torna-se Quinto Celso. Nasce. Celso torna-se cego. E começa uma grande jornada daquele homem de Lyon cego e aquele garoto. E eles saem a jornadear, tocando de praça em praça a mensagem da boa nova do Cristo. Por isso que o livro chama Ave Cristo, porque existe uma mensagem lá que chama assim: Ave Cristo, aqueles que te conhecem no coração, te saúdam. Eu gostaria de terminar com uma mensagem que tem nesse livro, que em verdade é uma prece que os nossos irmãos católicos e evangélicos utilizam, que está em Salmos 23, mas que o livro termina a parábola do joio e do trigo. Eu queria falar para vocês também, que ele fala o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que nós possamos permitir que os joios que foram plantados sejam colhidos de forma perene e com grande sabedoria. Mas se a dor vier, saibamos então agradecer esse momento,
E que todo joio que veio com a dor venha depois acompanhado do Cristo ou da sua escola. Que todos possamos ter um Feliz Natal, um excelente ano. Que Jesus possa nos cobrir com as suas bênçãos. Que assim seja.